você? Bom, vamos a mais uma aula especial para você. Hoje na aula falaremos da principal fonte de energia no mundo. Um tema aí que aparece bastante sim nos vestibulares. Vamos cercar para detonar. Marcelo, aparece no Enem? Obviamente que aparece no Enem. Vamos cercar a galera para sair na frente aí dos concorrentes e conquistar a sua tão sonhada vaga. Primeiro, saber que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo, isso já falei para você. E também a fonte de energia mais utilizada no Brasil. Não cai em pegadinha ao lado. Quando cai lá energia hidroelétrica, falando de energia elétrica, a produção de energia elétrica sim, é através da água que o Brasil tem mais de 30%, né, como a base. Porém, quando eu falo de fonte de energia geral, mais de 30% no Brasil e no mundo é através do petróleo. E o petróleo minerado, ele tem que entender, né, que ele está ligado diretamente à segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial, tivemos o carvão mineral como a principal matéria-prima. A segunda, o petróleo, beleza? Marcelo, igual é a formação desse petróleo? Vamos anotando aqui, fazendo um esqueminha para você, tá? O petróleo, ele foi formado na era Mesozoica. Isso aqui a gente vai datar para você há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, beleza? Então, na era Mesozoica, nós temos ali o que? A separação dos continentes, como mostra na imagem. A separação dos continentes gera mortalidade de muitas plantas e muitos peixes. E essas plantas e peixes vão gerar, obviamente, os zooplânctons e os fitoplânctons e vai virar ali hidrocarbonetos, virando aquele lodo preto que é o petróleo. Então, o petróleo está associado à separação dos continentes, quando separa o Pangeia em Gondwana e Laurásia, dando assim a mortalidade, né, de várias plantas, de vários animais. E essa mortalidade vai sofrer ali todo o processo de intemperismo, bonitinho, vai virar um lodo preto, e esse lodo preto é o petróleo alunirado. Então nós temos aqui toda a formação com aumento da pressão e da temperatura ao longo do tempo. Nós temos aqueles animais marinhos lá, né, ou plantas, que a gente chama de fitoplânctons e zooplânctons, eles vão ser a matéria-prima para a formação do petróleo. Eles vão se acumulando com outros restos de organismos, vão se acumulando, vai virando um lodo preto, né, dando origem aos hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos vão formar o petróleo. Desse lodo preto sai um gás, que dá origem ao gás natural. Deu para entender toda a jogada, toda a formação? Tá, Marcelo, e o petróleo, então, ele foi usado só a partir da segunda revolução industrial. Não, alunirado. O petróleo é utilizado há muito tempo, nós temos registros aí, desde o processo da mumificação, né? Nós temos aí pelos romanos fazendo o caminho, pelos incas também fazendo o caminho, que era encontrado mais na superfície. Então, esse petróleo antigamente era encontrado com mais facilidade. Então, aí eles utilizavam. Obviamente, como grande matriz energética, depois aí da segunda revolução industrial, em que ele vai realmente espalhar, dando assim um consumo cada vez maior e uma dependência cada vez maior nessa fonte de energia. Então nós temos aqui algo bem atual para você, né? É um dado da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nós temos aí os países, né, que mais têm petróleo. Então nós temos aqui figurando os países lá que tem mais petróleo. Em primeiro lugar, após a descoberta da bacia de Orinoco na Venezuela, a Venezuela ganha um posto aí do país com mais petróleo no mundo, segundo a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Percebam que grande parte deles no Oriente Médio. O Oriente Médio é o local do mundo, somando ali os países, com mais petróleo. Mas por que tem tanto petróleo no Oriente Médio? Que na separação dos continentes alunirado, o mar recua. E quando o mar recua, aquelas algas e peixes vão morrer, vão dar origem aos hidrocarbonetos. Essa historinha eu contei agora há pouco tempo para você, dando assim uma grande reserva de petróleo, beleza? Porém, também fique bem atento aqui, né? O Brasil figura, sim, entre as maiores reservas comprovadas, né? Na produção também o Brasil figura entre os países que mais produzem. O Brasil produz 2 milhões, um pouquinho mais, de barris por dia. Mas o país que mais produz petróleo hoje no mundo é a Rússia. E todo esse conflito que tem com a Síria, tu tá muito atento, você vai lá ver a nossa aula de atualidade, tem muito a ver com essa história da Rússia aí como grande exportadora de petróleo, muito ali para a Europa, através de oleodutos. Tem um interesse muito grande, você vai ver a nossa aula de atualidades lá. Então nós temos Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, né? Nós temos China, Irã, Venezuela, dentre outros países.
Obviamente que essa produção poderia ser maior, mas existe um controle na produção para ter sempre um preço, né, mais elevado. E esse preço a gente vai ver como é que ele é controlado, como é que funciona isso mais na frente. Vamos lá então entender por que esse petróleo, né, o preço sobe. Então aqui nós temos a OPEP. O que é OPEP? Pode aparecer com o nome OPEC, tá? Então, mas é mais comum aparecer OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização ela foi criada na década de 60. Então, aqui é quando ela foi criada. O objetivo da OPEP não é aumentar a produção. Tem que estar atentos que eu já vi esse vestibular. A OPEP tem o objetivo de aumentar a produção, é um tipo de cartel para... Tá quase tudo certo ali a frase, porém ela não quer aumentar a produção, ela quer controlar a produção. E controlando a produção, ela tem o controle do preço, sempre pela questão da lei da oferta e da procura. Então a OPEP, ela determina cotas de produção para cada membro dela. Então ela sozinha, ela tem cerca de 59% da produção do petróleo no mundo. Então elas determinam, se quanto mais petróleo elas colocarem, o preço diminui. Então elas vão regulando essa oferta e essa procura do petróleo através de cotas, e aí o preço do petróleo está favorável para elas, beleza? Então a OPEP ela tem o objetivo de controlar a produção e, obviamente, controlando a produção, eles vão controlar o preço do barril, tá? Então nós temos vários países, não só do Oriente Médio, nós temos países, né, da América, ali, como a Venezuela faz parte, temos países da África, né, como a Argélia, como a Nigéria, como a Angola, nós temos vários países aí pelo mundo, tá? O Brasil não faz parte, beleza? Continuando aqui, cada uma, né, da produção aqui, as reservas de petróleo, né, e o percentual. Então, obviamente que esse controle da produção vai afetar o preço na economia mundial. Aí os conflitos. Não é só a OPEP que determina o preço. Um conflito no mundo diminui a oferta de petróleo ou, né, o caminho ali que o petróleo vai fazer, né, o navio, se é um conflito na região do Golfo, no Oriente Médio, obviamente vai afetar na oferta de petróleo e o preço vai subir, né? As crises do petróleo, se olhar todas as crises, elas estão associadas, né, geralmente a um conflito no Oriente Médio. Vamos entender então, tá? Aqui a gente botou os 4 principais, mas antes de falar desses 4 principais, nós vamos dar uma pinceladinha aqui para você em outros 3 que também afetaram: 48, tá? 56 e 67. Depois desses aqui, obviamente, né, nós temos o pior de todos, que é o 73. Eu gosto de fazer isso para o aluno entender os conflitos, né, que foram pequenos, né, onde não subiu tanto o preço, o maior de todos, e outros conflitos também que afetam aí o preço, né, que é o de 79, que é o de 92 e que é o de 2003. Esse esqueminha aqui ele é fácil para você lembrar e associar, você fazer aí um mapa mental irado, fazer um resumex para detonar, né? Então isso aqui é interessante você botar uma palavrinha-chave que vai fazer você memorizar. Lembra, você tem que organizar o estudo para ficar mais fácil para você memorizar, beleza? Vamos lá. Então, Marcelo, vamos começar aqui. 48, obviamente, o preço vai subir, que aqui nós temos a criação do Estado de Israel, aluno irado. Então, a criação do Estado de Israel, obviamente, que afeta ali, né, toda aquela região do Oriente Médio. Teve um conflito, né? Lembrando que a Palestina não aceita a divisão proposta pela ONU, né? O território era dela, ela não aceita essa divisão, principalmente porque Jerusalém sairia do controle dela e passaria para um controle internacional da ONU. Então isso, obviamente, mexe ali o Oriente Médio, esse conflito afetando o preço do barril. Depois, 56. 56 nós temos a nacionalização do canal de Suez. Ah, Marcelo, o que é isso? Então, se você olhar aqui no nosso mapa, né, irado, nós temos ali toda a região aqui do Golfo, né? Nós temos aqui a África bonitona. Então, o petróleo sai do Golfo, passa para o Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo, Europa e Estados Unidos. Ou então ele faz esse trajeto aqui por baixo da África. São as rotas de petróleo para sair do Golfo. Tá? Então, o que aconteceu? Esse canal de Suez que foi lá construído, né, pelos franceses, pelos ingleses, em 56 o Egito nacionaliza, pega para ele esse canal. Então essa nacionalização obviamente dificulta ali a passagem no primeiro momento, afetando assim o preço do barril. Depois, Marcelo, 67, a famosa Guerra dos 6 Dias. O que foi a Guerra dos 6 Dias?
foi quando Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, vai lá, invade e conquista Jerusalém. Lembra que eu falei ali na criação, a maior parte ficou para o povo judeu, para Israel? Os palestinos concentraram muito a sua população naquela região de Jerusalém. Então, os judeus não tinham acesso ao seu principal templo, o Muro das Lamentações, então eles fazem uma ofensiva e conquistam. Esse conflito, essa guerra, vai influenciar na oferta de petróleo e o preço vai subir. Beleza? Então, essas aqui foram as primeiras. Agora, a pior de todas, 73, a famosa guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia do perdão. É o dia que o judeu para rezar e pedir perdão pelos seus pecados, no começo de outubro. Então, o povo árabe, faz ali, começa a se fortalecer com a comercialização de petróleo. Então, os países se reúnem, da população ali muçulmana, e vão fazer uma ofensiva nesse dia do perdão a Israel. Os Estados Unidos defendendo os interesses de Israel, dos judeus, ele protege, e vence ali o conflito, beleza? Então essa ali foi a guerra de Yom Kippur, que o tio de história deve ter explicado para você. Ah, Marcelo, o que tem a ver? Não é por causa da guerra? Obviamente que a guerra afeta e vai fazer o preço aumentar, mas o que realmente faz o preço aumentar e ser a pior crise da história. Por que é a pior crise da história? Porque o petróleo aumenta 400%, vou dar aqui para você, tá? Yom Kippur, que é a pior guerra. Por que o petróleo sobe 400%, Marcelo? Porque os países da OPEP, que são aqueles países árabes de religião muçulmana, para se vingar da ajuda que os Estados Unidos dá aos judeus, através da OPEP, lá eles controlam, reduzem a produção do petróleo pela metade. O preço sai de 3 para 12 dólares. Então isso gera um impacto muito grande na economia mundial, tá? É a partir dessa grande crise que os países dominantes vão criar o famoso G7, que é o grupo dos mais industrializados, para fazer o bem à humanidade. Nada disso, aluninado. O objetivo realmente desse G7 é não sofrer mais nenhuma dependência de um país em desenvolvimento, ou dizer, subdesenvolvido, fornecedor de matéria-prima. Então eles fazem acordos econômicos para quando for aí nas rodadas da Organização Mundial do Comércio, algum assunto político, eles têm mais força para se controlar e para evitar, na verdade, uma dependência aí de um país emergente ou um país subdesenvolvido. Então é criado por isso. No Brasil é criado o programa Pró-Álcool, que seria ali produzir biocombustível através da cana-de-açúcar. Então o Brasil cria esse programa que é reconhecido mundialmente pela qualidade. E aí essa produção de cana-de-açúcar é virada aí não para o açúcar e para o etanol, para o álcool. E o Brasil dava, criou incentivos, como incentivos aos usineiros financeiros, como o carro a álcool era mais barata, o Brasil vai diminuindo cada vez mais a dependência com o petróleo. Nessa época o Brasil ele comprava 80% do petróleo que ele consumia. Beleza? Essa é a pior crise da história. Vamos lá, 79, aqui está Khomeini, a população revoltada, revoltada a favor de Khomeini. Os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, querendo influenciar aquela região, expandir o capitalismo. Obviamente que ele faz algumas influências em alguns povos árabes, Então colocando lá, tirando os líderes religiosos para diminuir esse amor da população pela religião e colocando lá uma outra pessoa que fosse tentar mudar o consumo, mudar ali o padrão de consumo dessa população. Então eles tiram um líder religioso Khomeini, colocam ele exilado na Europa, botam lá um presidente apoiado por eles e o presidente começa a fazer mudanças nas leis, as mulheres tendo os mesmos direitos que os homens, trabalhando, não precisando usar aquela vestimenta. Isso Khomeini começa a escrever cartas lá exilado e a população começa a saber da informação que eles liam essas cartas na rádio e assim começa a gerar uma revolução, uma revolta contra os Estados Unidos. Então aí que os Estados Unidos era do mal, então eles começam a revoltar, tiram o presidente do poder e Khomeini volta. E o Irã passa a ser aí um país governado por um partido islâmico, um partido religioso. Nesse conflito, o Irã, dentre os países que mais produz petróleo, afeta a oferta, afeta o preço. Logo após ali, naquele mesmo momento, vem a guerra Irã-Iraque, nesse caso, os Estados Unidos apoiando agora o Iraque, sabe? Os Estados Unidos já foi amiguinho de Saddam Hussein, e essa também ofensiva ali, Irã-Iraque, afetam a oferta de petróleo, sendo que o Irã e o Iraque estão entre os países que mais têm petróleo, isso faz o preço subir bastante, beleza? Aqui a Revolução Islâmica, beleza? E 92 é a famosa Guerra do Golfo,
O que foi a Guerra do Golfo, Marcelo? Então, o Iraque, né, o Saddam Hussein, ele alega aí para o mundo, né, para justificar a sua ofensiva ao Kuwait, que o Kuwait não estava respeitando as cotas de exportação, né, de produção de petróleo da OPEP, fazendo que o preço diminuísse. Então ele vai lá e invade o Kuwait. Os cientistas políticos alegam que isso foi uma desculpa, que o real motivo ele queria ter uma maior saída para o Golfo, porque o Iraque tem uma pequena saída para o Golfo, né? E também queria anexar as reservas do Kuwait para ele de petróleo, sim. Imagina anexando que o Kuwait tem petróleo e o Iraque seria aí, né, muito mais forte na produção de petróleo. Então, isso aqui obviamente afeta dois grandes produtores. Lembrando para você que os Estados Unidos apoia o Kuwait e faz o Iraque recuar, mas toda essa guerra diminui a oferta e o preço sobe. E a última, Marcelo, a última é a famosa Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, lembra 2001, o 11 de setembro, né? Os Estados Unidos começam logo após ali o combate ao terrorismo, então invade o Afeganistão e alega que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Tem armas de destruição em massa. A história se repetindo, hein? Vamos lá invadir. Eles invadem, né? Tiram o Saddam Hussein do poder, condenam ele à forca, e toda essa guerra que foi, né, uma guerra que durou bastante tempo, ela vai afetar sim a grande oferta de petróleo, e aquela região vai ficar muito tensa, conflitos, outros países vizinhos também, né, vão dificultar assim a exportação, fazendo que o preço do petróleo suba bastante, batendo recorde aí, chegando próximo a $200 o barril. Beleza? Então tu entende aí que esses conflitos aí acabam afetando o preço do petróleo. É por isso que eu falei para você que o crise do petróleo é associado aos conflitos no Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? A história do petróleo do Brasil, a gente vai começar na década de 30, tá? Com Getúlio Vargas, quando ele cria lá o Conselho Nacional do Petróleo. Obviamente, anterior a isso, já tinha extração na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas pequena produção. Mas o marco realmente sim vai dar a grande guinada no Brasil como produtor de petróleo, vai ser a criação da Petrobras na década de 50, em 53, beleza? A gente vai falar um pouquinho para você, antes dessa retomada, um pouquinho do pré-sal. A imagem apareceu, vamos aproveitar para falar do pré-sal para você, Alunirado. Bom, galera, o pré-sal aí, né, a nova grande descoberta do petróleo do Brasil, que gerou realmente, né, impacto no mundo inteiro, muita gente, né, atraída por essa grande reserva de petróleo e principalmente pela qualidade do petróleo do pré-sal. Falando da formação do pré-sal, o pré-sal ele foi formado na separação dos continentes, na separação da América com a África. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu já falei lá. Para vocês saberem que não tem pré-sal só no Brasil. Nós também temos pré-sal na costa africana. Porém, no Brasil já estão extraindo, né? O Brasil já investiu e, obviamente, todo o Brasil, por ter, né, uma grande tecnologia de tirar petróleo da água, né, que é reconhecida mundialmente, inclusive o Brasil vende essa tecnologia para outros países, né, onde ele faz várias parcerias. Então o Brasil, ele foi lá, montou a estrutura, que é um petróleo que está a 7 quilômetros de profundidade, né, uma distância que pode chegar a 300 quilômetros da costa, tá? Então, petróleo de altíssima qualidade. Então, nós temos ali essa camada de petróleo só de água, nós temos aí cerca de 2 quilômetros de lâmina d'água. Tá, Marcelo, como é que se formou essa pressão? Na separação dos continentes, mortalidade de peixes e água, já vimos isso. Então, vai ali acumulando, né, esses fitoplânctons ou plânctons que vão virar os hidrocarbonetos. Novamente a história, Marcelo, sim, novamente a história. Vão caindo sedimentos, né, minérios. Então, isso vai decompondo numa grande formação de sal, aumentando a pressão, né? Então forma uma camada de sal e lá embaixo a formação do petróleo, por isso que é pré-sal, uma camada de petróleo abaixo de uma camada de sal, beleza? Tá, então nós temos aqui toda a estrutura criada. O Brasil criou uma estrutura primeiro provisória para extrair, realmente gerar, né, um impacto que era possível extrair, né, e fazer assim uma valorização da empresa Petrobras, do petróleo nacional. Então ele extrai esse petróleo e aí, claro, vai começar a revertir no mundo e atrair investimentos, né, do mundo inteiro, beleza? Então nós temos aqui a reserva, ela vai do Espírito Santo até Santa Catarina, beleza? Então tem o pré-sal. Sabendo que no Brasil, aonde se tira mais petróleo, né, vou apagar aqui um pouquinho para você, para a gente poder escrever um pouquinho mais, apagar nossas crises aqui, chega de crise, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Brasil. Então, só para você entender, nós estamos falando aqui, é o Brasilzão. Então a bacia de Campos, primeiro, que é no Rio de Janeiro, tá?
que é essa no Rio de Janeiro, que na década de 70, ali mais precisamente 78, é onde o Brasil vai começar a tirar petróleo. Essa aqui é o local que o Brasil mais tira petróleo, fica no Rio de Janeiro. E o pré-sal, ele vai do Espírito Santo até Santa Catarina, né? Mais para longe lá, aonde tem esse petróleo. E ali é a Bacia de Santos, o nome, Bacia de Santos, que é onde a grande reserva de petróleo do Brasil, tá? Um dado interessante. Beleza, Rio Grande do Sul não tem, Marcelo? Não, Rio Grande do Sul não tem o petróleo do pré-sal. Aí vem uma pressão dos políticos do Rio Grande do Sul, que obviamente conseguem força no Congresso Nacional, para mudar uma lei famosa no Brasil, que é a lei dos royalties. O que é royalties? Royalties é uma compensação financeira por danos ambientais. Então, produção de energia, extração de minérios, extração de petróleo, por exemplo, né, a cidade, aonde tira, aonde passa, o estado, tudo ganha lá um percentual. Então nós temos estados produtores, municípios produtores, um fundo para todos os estados, né, que produzem municípios, né, os municípios que vai ter um embarque, a Marinha, o Ministério de Minas e Energia, como de Tecnologia. Então todo mundo ganha ali uma fatia desses royalties, beleza? Então vai ganhando ali um dinheiro. Então o Rio Grande do Sul, que não tem, né, o pré-sal, e após essa descoberta do pré-sal, eles ficam insatisfeitos e falam publicamente, isso começa a ganhar força no Brasil. Por quê, Marcelo? Porque eles são grandes produtores, é um estado muito industrializado, é conhecido como um grande celeiro agrícola brasileiro, com uma grande variedade, com uma grande pecuária, contribui muito com o imposto da sua economia e não vai receber dinheiro do pré-sal. Então, isso começa um movimento, né, um movimento político, e tem a proposta da mudança da lei, aonde todo o dinheiro do pré-sal ele seja, né, recebido de uma forma diferente, dos royalties seja recebido diferente, que todos os municípios do Brasil têm direito, porque é uma riqueza que não é do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, onde for tirar. Ele é uma riqueza do Brasil, assim como o dinheiro da soja do Rio Grande do Sul vai para todo o Brasil, o dinheiro do petróleo também tem que vir para o Rio Grande do Sul e os municípios que não têm esse petróleo. Então, obviamente, a maior parte do petróleo do Brasil está no litoral, a maior parte dos municípios não ganhava dinheiro com os royalties, e isso facilmente foi aprovado e mudou a lei, tá? Então mudou a lei atual, e qual foi o substitutivo? Tá, Marcelo, quem é que perdeu, né? Então os municípios produtores ganhavam 26%, passaram a ganhar 18%, beleza? Então isso tudo gera lá uma mudança nesse percentual aqui. Também a Marinha ganhava 17%, caiu para 8%, e assim todos os municípios do Brasil ganham lá um percentual da extração desse petróleo, nessa mudança, né, do petróleo do pré-sal, beleza? Deu para entender como é que funciona toda essa jogada dos royalties, compensação? Vamos para fechar a aula aqui, só uma revisão importante sobre o Brasil, tá? O Brasil hoje, lembrar que ele é autossuficiente, ele produz em média 2 milhões de barris por dia e consome 2 milhões de barris por dia. Então aqui nós temos a produção e aqui nós temos o consumo. Por isso foi divulgado que o Brasil é um país autossuficiente. O Brasil é autossuficiente, ele produz o que ele consome. Porém, você tem que lembrar sempre que o petróleo brasileiro, a maior parte é um petróleo pesado, petróleo grosso, ruim para refinar. O Brasil nem tem refinaria para refinar todo o petróleo. Então o Brasil vende esse petróleo, né, para outros países do norte da África, para a China, e ele compra o petróleo mais leve, mais fácil para ser refinado, e parte já até refinado. Da onde ele compra petróleo? Da Venezuela, da Argentina, da Arábia Saudita, são os 3 grandes fornecedores de petróleo para o Brasil. Beleza? Então, essa questão da autossuficiência é apenas uma seção do que produz e consome. Não quer dizer que o Brasil não vende e o Brasil não compre devido à qualidade do petróleo da Bacia de Campos, tá? O pré-sal é um petróleo de altíssima qualidade e o Brasil já vem extraindo. Então isso aqui é importante saber. Então só lembrando aí dados importantes: 38, o Conselho Nacional do Petróleo de Getúlio Vargas; 53, nós temos a empresa Petrobras sendo criada, alunirado, tá? Depois disso, década de 70, com a crise do petróleo, em 78, né? A Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tá? Beleza? Aí depois nós temos aí, obviamente, divulgado ali a partir de 2005, 2004, né? A autossuficiência do petróleo, beleza? Então isso aqui também é importante. Então nós temos aqui a Petrobras nesse momento se tornando uma das principais empresas do mundo, tá? Então, obviamente que a corrupção aí, né, acabou prejudicando a imagem da empresa e aumentando a dívida da empresa. Beleza? Então beleza, aluno irado, a gente fecha assim a nossa aula sobre petróleo, a principal fonte de energia no Brasil e no mundo. Um super beijo para você, faça aqui os exercícios, aprofunde, detone aí no vestibular, eu confio em você. Se tiver dúvida, manda pra gente. Um super beijo em seu coração, eu confio em você. Vamos lá, galera!